o Luizão Cortilazzi, o Luizão que durante bons e muitos anos foi diretor de futebol aqui no Estádio Fortaleza. Como eu já disse, dias atrás ele acabou escrevendo um artigo fazendo críticas contundentes junto à Federação Paulista de Futebol, e ele está inserido em um grupo de pessoas que está tentando mudar a história do futebol do interior de São Paulo através, né, do comando da Federação Paulista de Futebol. O Luizão era para estar conosco pessoalmente aqui no estúdio da Rádio Jornal, em razão de uma triste notícia, ou seja, o falecimento do sogro dele, né? Ele acabou tendo que mudar a logística, mas ainda assim, para manter o seu compromisso, ele manteve contato com a gente. Luizão, bom dia, prazer falar com você, tudo bem, Luizão, apesar, né, da triste notícia do dia, tudo bem? Bom dia, Mazinho, sempre um prazer enorme falar com você, falar com a cidade de Barretos e toda a região. São coisas da vida, né? Mas compromisso feito, já com as portas abertas aí, é sempre um prazer estar ao vivo, principalmente com você, que é um cara que, além de ser meu amigo, é um profissional que eu respeito tanto. Muito obrigado, Luizão. Saiba que a consideração ela é recíproca, né? E como o tempo urge, vamos direto ao assunto. Eu já comentei aqui que dias atrás você escreveu um artigo e eu republiquei ele aqui no microfone da Rádio Jornal porque eu achei ele extremamente pertinente, fazendo críticas, ao meu entendimento, verdadeiras sobre a Federação Paulista de Futebol. De lá para cá, eu também recebi a informação de que você e um grupo de pessoas, talvez até um grupo de empresários, estão dispostos aí a mudar o futuro, para melhor, o futuro do futebol do interior de São Paulo. Como é que é esse projeto aí, Luizão? Mazinho, é muito simples até, né? Eu acho que todo amante de futebol tem em si que o futebol do interior está numa UTI, né? E sendo assim, a gente vê que por muitos anos o Reinaldo vem sendo presidente, até de forma que ele coloca isso, né, para os clubes, para ser candidato único. E agora, como surgiu um grupo de apaixonados, um grupo abnegado e com responsabilidades, a gente foi convidado a participar desse grupo, e pela primeira vez na história da Federação Paulista de Futebol, se tudo correr bem, né, se não tiver nenhuma virada de mesa, vai ter uma oposição. O nosso candidato a presidente é um cara libado, é um cara que conhece o futebol, é o Wilson Maquete Júnior, é um advogado super conceituado em São Paulo, ele já tem contato com o futebol, ele tem umas raízes no Juventus da Moca, ele já foi vice-presidente do próprio Reinaldo, e por não concordar com as condutas do Reinaldo, ele pediu a licença pelos atos que o Reinaldo vinha fazendo. É um cara que está muito empenhado, está visitando clube por clube em busca de apoio, e a gente abraçou essa causa junto. Vou estar visitando os clubes do interior, representando ele, e pegando as ideias e logo mostrando nosso plano para a federação. Um exemplo disso é que esse ano as cotas caíram significativamente, e as cotas que já não davam para pagar as despesas dos clubes, agora então com essa queda vai dar menos ainda. A tradicional Taça São Paulo de Futebol Júnior está esquecida, e ontem eu vi uma matéria que é de puro desespero por ele, que é a questão de aumentar de 30 para 40 atletas por equipe. Isso abre leque de várias possibilidades, não só de gastos para a cidade sede, que aumenta mais 30 pessoas para ser hospedadas, alimentação, treino, como também abre aquela possibilidade daquele pai que quer pagar para o filho estar na Taça São Paulo, que acaba abrindo até corrupção nesse lado. Então a gente fica triste que está sendo feito um lado político no futebol e não um lado de socorrer os clubes tradicionais. E em cima disso vem a minha pergunta, Luiz. Aliás, uma série de perguntas embutidas em uma só. Quando será essa eleição? Como é que tem sido a recepção de vocês, junto a vocês por parte dos dirigentes, e qual é a principal meta desse grupo? Mazinho, muito boa pergunta, como sempre. A eleição tem que acontecer no ano que vem. O Reinaldo que tem que marcar essa reunião, marcar essa eleição. Então ele tem de janeiro a dezembro para marcar essa eleição. E nós, para colocar nossa chapa para concorrer, ela tem que estar com o apoio de pelo menos 5 equipes da Série A1.
Graças a Deus e graças à transparência e à credibilidade de quem está nesse grupo, a gente está tendo um respaldo muito grande das equipes, não só da primeira, como da segunda, terceira e quarta divisão. As notas que eu soltei, tanto a nota de repúdio quanto a nota de indignação, eu venho tendo retornos diários de presidentes, de dirigentes, de jogadores, todos eles abraçando a causa. Todos têm o receio, né, de colocar a cara com o Reinaldo, né, porque você sabe a represália que acaba sofrendo, mas todos, assim, se tiver a possibilidade de ter um candidato à oposição, é a hora da virada. E a hora da virada não é simplesmente a troca de cadeira, Mazinho. O Marquete tem um grupo de pessoas muito boa por trás, pessoas que estão empenhadas a levantar o futebol, a colocar o futebol interior de novo, como uma vitrine, reerguer times como o América, Rádio de Mococa, Batatais, que foram simplesmente esquecidos, e também dar todo o sustento para essas equipes. Tirar essas multas que são dadas pelo tribunal, que são verdadeiras lástimas para o futebol. Esse dinheiro vai todo revertido para a federação e pesa muito para o clube. Esses dias o Sertãozinho tomou uma multa de R$20 mil. Você sabe que uma multa de R$20 mil é considerado um jogador muito bom para o campeonato. E esse dinheiro entra meramente para a federação. Então a gente tem esse olhar, um doping que é caro, a gente tem a taxa da polícia para recolher, da ambulância, médico, sabe? Então é umas coisas que a gente quer que a federação arque isso, junto com o governo, junto com as coisas. E o Marquete vem com ideias, vem com pessoas muito bem instruídas, que também querem o bem do futebol, velhas gerações de alguns dirigentes que já desistiram até do futebol por causa de ter colocado, os abnegados de ter colocado dinheiro no bolso, como essa nova geração, sabe? São todas essa questão. Então a gente está muito empenhado nisso, de fazer essa reviravolta aí. Ô Luiz, você conhece de uma forma muito próxima a realidade, sobretudo, a realidade de futebol, sobretudo a realidade de futebol do interior. E algumas pessoas que ficam focadas ali na capital, sobretudo na federação, estão muito longe dessa realidade. Os números para as equipes do interior são horripilantes. Não existe a possibilidade de uma equipe que disputa a Bzinha ou a Série A4 ficar pagando multa de 10, 20 mil reais, como você colocou, além de gastos, né, com a Polícia Militar, com o doping, enfim, com toda a logística para colocar uma equipe em campo. Uma transferência, uma inscrição. Os números cobrados pela federação hoje, eles são muito distantes da realidade do futebol do interior, Luiz. Com certeza, Mazinho. O clube hoje, para formar, um exemplo, a gente está no fim do ano, o Campeonato Paulista ele foi antecipado, né, para o dia 16, o início, e aí você pega uma equipe que quer se preparar para pelo menos se manter na divisão, ela já deve começar a treinar agora nesse mês de novembro. Novembro e dezembro não tem receita, só que tem despesa. Tem a taxa de filiação pela federação, tem a taxa de filiação pela CBF, tem a taxa para escrever os jogadores, tem a taxa da FAAP, tem a taxa de tudo que você imaginasse, que você sabe, tem. E é tudo de responsabilidade do clube. Para as cotas começar a vir só em fevereiro. E quando vir, pouca, né? Que é pequena, ela não arca. Hoje, para você fazer uma partida, para você tocar o hino nacional, você paga. Você tem que recolher o policiamento, você tem que recolher a ambulância, tem que recolher médico, você tem que recolher seguro, você tem que ter os ingressos pela BWA, se não for pela BWA, que é até uma suspeita, não é aceito. Aí você tem que colocar catracas, você tem que colocar várias coisas. Até a bola rolar, você gastou quase 30 mil reais e cada vez mais o torcedor está se afastando. Por quê? Porque não tem credibilidade de quem organiza. E aí as arquibancadas vazias, o clube não tem onde arrecadar e tem as obrigações mensais. Infelizmente, ou muda esse cenário, ou o futebol cada vez mais vai fechando clubes tradicionais. Ô Luiz, talvez você tenha aí, não precisa ser exatamente não, mas de memória algo próximo. Por exemplo, quanto foi nesse ano de 2025 a cota e também o prêmio para o campeão da A3, por exemplo? Quanto foi? Olha, para você pegar assim, a cota, ela girou em torno, acho que no máximo a 280 mil. Da A3 deu tudo isso?
Para alguns clubes, sim. A Certo. maioria bateu a 180, a 190. Ah, é porque é na A proporção premiação do campeonato anterior. é. Certo. Aí você pega o prêmio para o campeão, se eu não me engano, foi 150, para o vice 100 ou 50. Só que aí, Mazinho, você escreve 26 jogadores. Se você trazer jogadores de outro estado, se você tiver jogadores com salário um pouco maior, só para escrever esses atletas, você tem um gasto de quase 10 mil reais. Você tem a taxa de filiação da CBF e da CBF, você já gasta em dezembro, para você estar apto, você já gasta quase 12 mil reais. E aí você tem todos os gastos de alimentação, transporte, viagem, hotel, acomodação dos atletas, As exigências do estádio. profissionais, as exigências do estádio, que cada vez ela aumenta. Então, Lazinho, se você pegar, colocar na ponta do lápis, aí você pega os fiscais que ele manda um monte, arbitragem, bola, ingresso, gradil. Se você somar o campeonato todo, você vê que você fica devendo ainda. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A cota não dá. Ainda que for campeão, provavelmente vai fechar no vermelho. Essa que é a verdade. Não, porque aí você vai ter que dar premiação para os jogadores e aí fica mais caro ainda. Pois é verdade. Ô Luiz, e aí você e esse grupo de pessoas, em cima de todos esses problemas que nós já apresentamos aqui, citamos aqui, quais seriam as propostas de mudança para resolver tudo isso? A primeira coisa, Mazinho, o que eu fui incumbido é visitar todos os clubes do interior. Graças a Deus, você sabe muito bem, eu tenho portas abertas em todas as cidades, com todos os presidentes. Quero sentar com eles, mostrar para eles as coisas, a realidade. E o Maquete está com uma ideia muito boa de trazer o máximo possível para a federação se arcar com as coisas e tirar os ônus dos clubes. Hoje você vai fazer um campeonato, você vai fazer um campeonato de base que seria o principal para você revelar jogador, você não tem como fazer, porque além de não ter bilheteria, você tem os gastos de árbitro, tem gasto de tudo. Entendeu? Então, como que se estoca uma base? Ou você terceiriza e o jogador não é seu, ou simplesmente não disputa. Que apoio é esse para a base, que é a essência do futebol? Verdade. Então a gente tem que fomentar a base nesses clubes. Comercial, Barretos, América de Rio Preto, Votuporanga, Monte Azul, Olímpia. Por quê? Porque é daí que saem os craques. Você sabe, pega pela história. Sim. Quantos jogadores saíram dessas cidades? E quantos jogadores hoje saem disso? Praticamente todos. É muito difícil, Mazinho. É muito difícil, Mazinho. E aí ele pega, ele coloca para escrever 23 jogadores no campeonato e deixa a lista livre para quem tem um jogador formado no clube. Tudo bem, clube grande, ele tem a base dele que ele pode pegar os jogadores. E o clube pequeno é prejudicado nisso também, Mazinho. Porque não consegue ter uma base própria. Exatamente, aí você não usa uma lista B e o outro clube usa. Você está em desvantagem. Então é umas coisas que ele joga como se fosse assim, não, porque os clubes têm que aprender a ser profissional na base. Como que vai aprender se ele é um funcionário dos presidentes do clube e toma conta do dinheiro e não repassa esse dinheiro para fazer uma base decente? Verdade. Uma outra questão que eu queria ver com você, Luiz, me desculpe, até a sua opinião particular, esse número exagerado, né, de divisões no futebol paulista, existe uma possibilidade de rever isso também? Eu acredito que sim, Mazinho, isso aí é Mazinho, nós somos testemunha disso, que aconteceu Barretos Red Bull. Sim. E cadê o Red Bull que ele tanto bateu no peito que ia continuar? Acabou. Hã? Acabou. E foi uma coisa que a gente cantou lá atrás. Sim, sim. E ele bateu no peito que não. Então eu acho que tem muita coisa para ser revista na federação. Por isso que o Maquete tem um apoio de muita gente importante, muita gente abnegada, muita gente de peso, para a gente conquistar essa eleição e fazer essa reviravolta e colocar o futebol como era antigamente. Ô Luiz, você destacou aí que para que vocês possam, né, fazer a inscrição da chapa de vocês, precisa aí da colaboração, na verdade, da anuência de 5 clubes da Série A1, é isso?
Exatamente. E você acha que isso vai ser viável? Porque a minha pergunta é, lembra que o Ronaldinho, o Ronaldo, melhor colocando, quis ser presidente lá na CBF e ele não conseguiu o quórum mínimo de assinaturas. Você acha que vocês irão conseguir? A luta é essa. A gente tem medo, sim, pela represária que os clubes vão sofrer para não assinar. Só que a gente tem algumas pessoas muito, muito influentes de clube grande que estão apoiando nós. Então a nossa esperança é muito grande que dessa vez, pela primeira vez na história, vai se ter uma oposição para a candidatura. Eu acho assim, Mazinha, eu acho que isso tem que ser uma democracia. Se você está fazendo, não tem problema nenhum se você tiver um candidato ao contrário ao teu. Sim, também acho. A partir do momento que você faz a represária, que você tem medo de perder o poder e que você não está fazendo um bom trabalho. Eu acho que agora é a hora do Reinaldo, pelos 41 anos que ele vive dentro da federação, ele dá a oportunidade de pelo menos ter essa disputa. Perfeito, é justo. Eu também acho que é justo. E uma outra coisa que eu gostaria... É democrático. É democrático. Uma outra coisa que eu gostaria que você dissesse ao seu grupo, caso esse projeto venha a vingar, e eu particularmente espero que vingue, estou sendo bem franco, caso esse projeto venha a vingar, que vocês tenham um outro entendimento sobre os clubes do interior se comparado à atual presidência. Porque no meu entendimento, pega-se os grandes do estado de São Paulo, a paixão da federação para esses grandes, os 4 especificamente, é uma coisa exorbitante. E os caras não estão nem aí pro Campeonato Paulista, eles colocam equipes alternativas, tocam da forma como dá, com equipe, com jogador B, com jogador C, só na grande final, por razões óbvias, é que eles fecham ali o interesse no Campeonato Paulista. Ao passo que as equipes do interior, de qualquer divisão, da primeira à última rodada, entram em campo com eloquência, com vontade. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui é que não há por parte da federação o mesmo reconhecimento que ela tem para os grandes junto aos pequenos. E eu não estou falando só do aspecto financeiro, não. É de consideração mesmo. No meu entendimento, não existe essa consideração. Politicamente, exatamente. Eu acho que é isso um dos principais fatores que precisam mudar lá na federação, Luizão. Mas eu fiquei muito feliz pelo convite do Baquete. Muito feliz, porque eu vi que a preocupação dele é o interior. E ele quer que eu vou em todos os clubes do interior. Colocar minha cara e trazer ele, para ele se apresentar, para ele mostrar o projeto que ele tem para o interior. Ele tem um carinho enorme pelo interior. Ele veio do Juventus, que também é uma dificuldade. Entendeu? Então, é um cara que realmente, e um grupo que realmente quer erguer o futebol e sabe que o interior paulista é muito forte. Verdade. O interior paulista ele é acima de muitas divisões. Verdade. É diferenciado. Então, o intuito é totalmente esse, resgatar o futebol. Ô Luiz, mais alguma consideração? Não, eu só queria deixar bem claro, Mazinho, que agradecer o espaço. Imagina. Falar que eu quero participar mais vezes desse espaço com você, cada novidade que a gente for trazendo. A Rádio Jornal está sempre portas abertas. Eu sei que o alcance é enorme, por isso que foi o primeiro lugar que eu vim trazer e o primeiro lugar que vem falando o nome do candidato a presidente. Muito obrigado. Aliás, o nome completo dele, Luiz, por favor. O nome dele é Wilson Maquete Júnior. Wilson Maquete. É um advogado muito conceituado, foi vice-presidente da federação. Sim. Sabe, é um cara muito bem, tanto que ele não concordou, tanto que assim, o estatuto, o Reinaldo não poderia concorrer novamente. Ele mudou o estatuto para ter mais eleição para ele quando ele perdeu para a CBF. E aí o Maquete não aceitou e pediu licença como vice. Perfeito. Perfeito. Aliás, o convite está estendido também ao Maquete. O dia que ele tiver essa disponibilidade, o dia que a agenda dele permitir, saiba que o microfone da Rádio Jornal está de portas abertas. Já falei isso para ele e vai ser um prazer para nós. Prazer será todo nosso. Luizão, muito obrigado pela consideração. Obrigado. Sabe que além de tudo, de profissionalismo, tem amizade. É verdade. E ela é verdadeira, ela é recíproca. Verdadeira e recíproca. Grande abraço a todo Barretos. Você sabe o tanto que eu tenho carinho por Barretos. E todos os ouvintes. Perfeito. Muito obrigado, Luizão. Tá aí o Luizão Cortilazzi, que foi gerente de futebol do Barretos Esporte Clube, trazendo em primeira mão o nome, né, do presidente, aquele que estará na condição de oposição a candidato a presidente da Federação Paulista de Futebol, Maquete.
primeiro nome a ser, a primeira emissora a anunciar aí o nome, né, daquele que aquele que vai colocar o seu nome à disposição no ano que vem para as eleições da Federação Paulista de Futebol. O advogado Maquete tem um vínculo forte com o Juventus lá da capital, mas como foi colocado aí pelo Luizão, há necessidade de uma série de trâmite. Por exemplo, né, a anuência de pelo menos 5 clubes da Série A1 para que essa candidatura seja formalizada. E a gente vai acompanhar para e passo tudo que acontece em relação a esse processo.